Bom dia, queria agradecer o convite para participar da Semana Peter Lund, do Centro de Arqueologia Neto Laminha PR. Fico muito feliz com o convite. Gostaria que a gente pudesse estar fazendo isso de uma outra maneira, né? Presencialmente, com os nossos corpos reunidos no mesmo lugar, mas esse é o formato viável nesse momento. Então vamos tentar construir uma conversa aqui em duas etapas. E essa primeira etapa que eu vou gravar para vocês, algumas coisas que eu gostaria de falar a respeito das pinturas rupestres de Lagoa Santa, da região de Lagoa Santa, e depois a gente vai tentar interagir mais diretamente a partir das perguntas que vocês encaminharem, e a gente vai tentar construir uma prosa mais interativa aí nesse segundo momento. Me apresentando, primeiro, meu nome é André Snardes, eu sou professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG e sou pesquisador do setor de Arqueologia do Museu de História Natural, Jardim Botânico da UFMG. O nosso grupo, lá, o grupo do setor, já é um grupo que tem várias décadas de atuação na arqueologia em Minas Gerais e em outras regiões também do Brasil, e é um dos núcleos que, no Brasil, foi um dos núcleos que mais trabalhou com pinturas rupestres. É um dos grupos que tem o trabalho mais continuado e longevo assim, com pinturas rupestres. A gente já trabalhou bastante na região de Lagoa Santa, na Serra do Cipó, na região de Diamantina, no extremo norte de Minas Gerais, na região do Peruaçu, lá em Januário e Itacarambi, e na região de Montalvânia, na região de Jequitaí, um pouco na região de Montes Claros também. Ou seja, a gente teve experiências com estudos de grafismo rupestres em vários desses lugares. Eu participei diretamente de várias dessas pesquisas. No momento tenho trabalhado mais com a região de Diamantina, o grupo mais próximo a mim tem trabalhado lá, e um pouco no Vale do Peruaçu também. O Vale do Peruaçu fica lá no extremo norte, como eu disse, entre Januário e Itacarambi, que é uma região muito rica de pinturas rupestres. Minas Gerais, aliás, é importante que a gente diga, tem um dos mais abundantes, fartos, vastos e diversos patrimônios de pintura rupestre do país. Mesmo em escala mundial, o conjunto de sítios rupestres que a gente tem em Minas Gerais é muito relevante. Tem muitos sítios com muitas figuras em várias áreas de Minas Gerais. O fato do estado ser montanhoso, ter muitas formações rochosas, claro, cria as paredes para as pessoas pintarem, mas os muitos povos que passaram por aqui pintaram muito nas lapas em Minas Gerais. O nosso estado é muito rico nisso. E a região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Sete Lagoas, Confins, Matozinhos, são municípios que têm uma quantidade muito significativa de sítios de pintura rupestre. O convite que foi feito para mim foi para que eu falasse sobre as pinturas rupestres da região de Lagoa Santa. Eu propus esse título, Diversidade, História Profunda nas Pinturas e Gravuras Rupestres de Lagoa Santa, pensando em compartilhar com vocês algumas das noções mais interessantes que eu acho para a gente discutir assim mais amplamente no que diz respeito às pinturas. Essas ideias de que elas estão conectadas a uma história profunda dessa região do mundo em que a gente vive hoje, né, dessa região do centro de Minas Gerais. E a outra ideia é que a possibilidade da gente perceber nas pinturas rupestres um pouco da grande diversidade cultural que essa longa história de vivências nessa região do país produziu. Né? São vivências de vários milênios, e esses vários milênios viram diferenças culturais significativas entre as pessoas, alguns elementos também de continuidade cultural por esse percurso, e as pinturas rupestres permitiriam a gente perceber um pouco disso. É sobre isso um pouco que eu queria falar com vocês. A expressão mais usual para se referir a essas coisas é arte rupestre. Né? É uma expressão já tradicional, consolidada. Do que a gente está falando quando a gente está falando de arte rupestre? A gente está falando rupestre, quer dizer da rocha, ou sobre a rocha, né? Assim, do mesmo modo que campestre quer dizer do campo. Então a gente está falando de desenhos, pinturas, gravuras, marcas feitas sobre a rocha, sobre paredes de um modo geral. A rigor a gente poderia chamar as pinturas urbanas de rupestre também. As pichações, os grafites, a gente podia tratar isso como rupestre.
Quando a gente fala de arte rupestre no Brasil, em geral a gente está falando de coisas feitas pelos indígenas nas paredes rochosas. Essas coisas elas foram produzidas nos últimos séculos, mas foram produzidas também ao longo dos vários milênios dessa grande história indígena que a gente tem aqui em Minas Gerais. A gente pode, numa boa, usar essa expressão arte rupestre, desde que a gente tome alguns cuidados, né? Qual o risco que a gente está exposto quando a gente usa essa expressão? Falar de arte rupestre, o risco seria projetar para os outros contextos culturais onde esses desenhos, essas pinturas, essas coisas foram feitas, uma noção de arte nossa. Desde que a gente não faça isso, desde que a gente não pense isso que as pessoas estão fazendo como sendo o que a gente chama hoje de arte, tudo bem a gente usar a expressão arte rupestre. Eu vou me referir, usar mais o termo pinturas e gravuras rupestres aqui, mas tudo bem, é disso que a gente está falando, dessa produção gráfica, visual, com marcas, tintas feitas nas paredes rochosas. E o foco aqui vai ser a região de Lagoa Santa, entendido de um modo bastante amplo, assim, que corresponde a esses municípios do Planalto Kárstico de Lagoa Santa, né? Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Confins, Matozinhos, Capim Branco, Sete Lagoas e essas outras áreas contíguas, e estendendo um pouco para o leste, para as bordas da Serra do Espinhaço. Né? Vou incluir, por conta das semelhanças, porque do ponto de vista da arqueologia tem uma série de semelhanças entre o que está acontecendo na região de Lagoa Santa e o que está acontecendo na borda da Serra do Cipó. Então, Jabuticatuba, Santana do Riacho vão entrar nesse conjunto aqui que eu vou estar chamando de região de Lagoa Santa. É uma ideia um pouco ampliada, mas eu acho que ajuda a gente a pensar o que tem de característico nessa região. Se a gente pensa no território que é Minas Gerais hoje, os sinais mais antigos de presença humana por aqui estão na casa dos 14 mil anos. Há 14 mil anos atrás estão situados os primeiros vestígios de presença humana. A gente conhece, os mais antigos que a gente conhece estão lá no Peruaçu, no município de Januária, e estão datados dessa faixa de 14 mil. Ou seja, tem pelo menos 14 mil anos que as pessoas estão vivendo por aqui. Como é que a gente faz para colocar as pinturas rupestres dentro dessa história tão ampla? O que nelas que permite a gente pensar que elas estão conectadas a uma história ampla, que elas não aconteceram ao mesmo tempo? Tem possibilidades diferentes para a gente chegar nisso. Uma delas seriam datações das próprias pinturas. Elas não são muitas, mas elas existem. Então a gente vai falar um pouquinho delas. Vou falar para vocês um pouquinho delas aqui. E a outra coisa é a gente tentar olhar para as pinturas e ver se elas, mesmo sem as datações, sem a gente ter datações diretas, se elas permitem a gente pensar no tempo, no desenvolvimento delas no tempo. Como é que seria possível conseguir datações para a arte rupestre? Uma possibilidade seria conseguir uma datação da tinta, datar diretamente a tinta. Para isso é preciso que tenha na tinta, que tenha se preservado na tinta, material orgânico, porque o método de datação mais eficiente que a gente conhece é o de datação de carbono 14, e ele é feito sobre materiais orgânicos. Uma outra alternativa, ao invés de datar a tinta diretamente, seria encontrar figuras, pinturas ou gravuras que tenham sido cobertas por terra, por sedimento. Durante uma escavação, você vai retirando o sedimento e de repente você descobre na parede, coberta pelo sedimento ou num piso que aparece, gravuras ou pinturas. E aí qual que seria o esquema? Você consegue uma datação para a camada de terra, para a camada de sedimento que cobriu as figuras. A datação mais antiga para a arte rupestre aqui no centro de Minas Gerais que a gente tem foi conseguida assim. Uma datação para as camadas de sedimento que cobrem uma gravura que foi encontrada lá na Lapa do Santo. Essa é a gravura encontrada na Lapa do Santo pela equipe da USP, coordenada pelo professor Walter Neves. O pessoal estava escavando o sítio e removendo o sedimento, apareceu essa gravura. A datação é uma datação das camadas de sedimento que cobrem a gravura. Ela é uma datação um pouco precisa, tem uma margem de erro grande em função das condições lá. Ela poderia ter de mais ou menos 10 mil anos atrás até 11.000, 11.500 anos atrás. As outras datações absolutas, né, as datações feitas por métodos de datação direta que a gente tem para pinturas em Minas Gerais, aqui no centro de Minas Gerais,
Tem outras para o norte de Minas, mas aqui no centro a gente tem uma pintura na Lapa Vermelha de Pedro Leopoldo, também coberta por sedimento, também foi datada a camada de terra de sedimento que cobre a pintura. Essa é uma datação de 6.300. E lá em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, no Grande Abrigo de Santana do Riacho, tem duas datações, que uma de em torno de 5.000 e uma em torno de 2.000 anos atrás, no mesmo esquema, um bloco caído coberto de camadas de sedimento. Se a gente colocar uma barra que represente desde 14.000 anos atrás a ocupação mais antiga até o presente, nesse ponto aí da barra, nesse trecho, estariam as datas para a gravura da Lapa do Santo. A pintura da Lapa Vermelha se encaixaria ali a 6.300, podendo ser um pouco mais antiga, e toda uma faixa entre 5.000 e 2.000 anos atrás representaria o momento em que as pinturas estão sendo feitas em Santana do Riacho. Há um caminho do estudo das próprias pinturas que poderia nos levar a discutir essa questão, pensá-las no tempo, pensar se elas mudam ou não. A gente poderia observar as pinturas e ver como é que é a variedade de coisas entre as pinturas. As pinturas são iguais? Elas são diferentes? De que maneiras que elas são diferentes? Será que a gente consegue distinguir estilos ou temas, tipos de figuras que estão sendo pintadas? Será que daria para a gente buscar algum elemento para pensar se esses estilos, se tudo que está aí é um estilo só, se são estilos diferentes? A gente tem meios para fazer isso. Então, vamos dar uma olhada em algumas pinturas que a gente tem aqui na região de Lagoa Santa para a gente conversar sobre isso. O que predomina em termos de pintura na região de Lagoa Santa é algo semelhante ao que a gente está vendo aí nessa imagem. São figuras, como essa figura amarela que parece sobre as outras aí, uma figura que nos sugere um animal, né, uma criatura com 4 pernas, cabeça, orelhas. Junto a ela, outras figuras mais simples, de traços mais simples. Essas outras figuras também de Santana do Riacho são um repertório de figuras bastante típico do centro de Minas Gerais. Também figuras que sugerem animais, figuras que às vezes são feitas com toda a figura coberta de tinta, como essa da cima da esquerda, de cima à esquerda. Às vezes figuras compostas com traços, como essas duas de cima da direita e a de baixo. Nessa reprodução parcial de um painel da cerca grande, a gente pode ver de novo as figuras completamente preenchidas de tinta, aí nesse caso de tinta vermelha, e dá para ver figuras que sugerem para a nossa sensibilidade hoje, para a nossa cognição, formas animais, figuras zoomorfas, como os arqueólogos costumam falar. Vocês veem que há várias figuras diferentes, de tamanhos diferentes, que se agrupam na parede. Essa é uma reprodução de trecho de um painel de Santana do Riacho, e vocês vejam que tem um adensamento grande de figuras, muitas figuras postas umas juntas às outras, ou mesmo em cima, umas sobre as outras. Nessa outra figura, nessa outra reprodução parcial de painel de Santana do Riacho, de novo aparecem umas figuras que sugerem formas animais e umas figuras que sugerem forma humana, como essa maior de baixo. Vejam que elas são completamente preenchidas de tinta, diferente dessas da figura anterior, que são compostas por linhas ou traços. Outro painel de Santana do Riacho, em que a gente pode ver aí em maior detalhe as figuras também completamente recobertas de tinta, com formas que sugerem animais, eventualmente sugerem formas humanas, como essa menorzinha debaixo da esquerda. Entre as formas animais são muito frequentes essas figuras que a nossa sensibilidade sugerem veados, cervídeos, né, em função dos chifres e das perninhas longas divididas em cascos. Aí um outro trecho de painel de Santana do Riacho, com uma densidade grande de figuras também. Vocês reparem que tem muitas figuras que sugerem veados para nós, mas elas são feitas de maneiras diferentes. As proporções são um pouco diferentes,
o jeito de preencher a figura é diferente. Aí, por contraste, a gente vê a figura da Lapa do Santo, que é uma gravura, né? Uma figura feita por picoteamento da pedra, não por pintura. Essas são figuras bastante conhecidas da Lapa do Balé, elas fazem parte de uma série maior. Vocês vejam que sugerem a nós corpos humanos, ou algo parecido, com um traço longo que compõe o corpo, os traços dos braços e das pernas bem marcados, a cabeça bem destacada. Nessas figuras de Vargem da Pedra, a gente vê de novo figuras que sugerem formas animais. Dessa vez, reparem que as figuras não são feitas com uma tinta líquida, mas com algo semelhante a um giz de cera, né, um pigmento seco. Aí um conjunto de figuras extraídas de um painel da Cerca Grande, de Matosinhos, em que vocês podem ver formas semelhantes, também de figuras compostas com cores diferentes, mas com essa forma de corpo completamente preenchido de tinta em silhueta ou chapado. A gente usa as duas expressões. Outras figuras de Cerca Grande, essas em tinta preta também com corpo completamente preenchido. Vocês vejam aí uma figura de Capão das Éguas, como ela é diferente das outras figuras que a gente viu até agora. Ela também tem forma de ser vídeo, mas ela é composta de duas cores. Ela tem um traço fino vermelho que contorna e uma tinta amarela que preenche o corpo. Aqui a gente volta para o universo das gravuras. Vocês reparem, tem várias figuras, elas não se sobrepõem, elas estão próximas umas das outras. A gente vai olhar em detalhes aqui algumas delas. Vocês vejam que elas se tocam. No centro, embaixo, tem uma figura que sugere também uma forma animal, mas ela é muito diferente dos outros de Santana do Riacho, do Capão das Éguas, de Vargem da Pedra, dos outros sítios que a gente viu, que o corpo é quase todo linear, né? Uma barra o corpo, e dessa barra derivam as pernas, a cabeça, com chifres. Tem aqui uma foto ao lado de uma reprodução, acredito que ajuda a visualizar melhor. Logo acima dela tem uma figura de forma humana, com o corpo também linear. Dessa linha que faz o corpo derivam os braços, as pernas, a cabeça. Aqui gravuras na Lapa do Porco Preto. Vocês vejam a foto e a reprodução para dar mais contraste, mais nitidez. Dá para ver que tem umas figuras à esquerda que parecem de forma humana, mas tem todo um conjunto de formas meio geometrizadas, circulares, que não remetem à nossa imaginação imediatamente formas de seres vivos. Aqui o conjunto daquele painel de caieiras das gravuras reproduzido. Vocês vejam que as figuras são postas uma ao lado da outra, elas se tocam quase, mas não se sobrepõem, né? Não são feitas diretamente umas sobre as outras. Então aqui eu agreguei várias figuras que sugerem para nós ser vídeos, veados, com chifres, né? Com galhadas. Vejam a grande diversidade de formas que a gente consegue encontrar, como é que as proporções entre a cabeça, o corpo, o modo como a cabeça é pintada, como o corpo é pintado, como as pernas se distribuem, se organizam. Algumas figuras são bem curvilíneas, com as linhas bem curvas, outras têm as linhas mais angulosas, umas pernas são bem retas, todos os traços do corpo são paralelos, em outras os traços são mais fluidos. Aqui eu peguei a amostra de uma diversidade de figuras de Santana do Riacho e da Cerca Grande para mostrar a vocês como a gente pode perceber, dentro dessa diversidade, algumas recorrências. No alto à esquerda, as duas imagens do alto da esquerda, a gente pode ver, à esquerda é uma figura de Cerca Grande e à direita de Santana. Mas vocês vejam que a proporção da cabeça em relação ao corpo, o modo como o corpo termina, o modo como o que parece o chifre se encaixa na cabeça, o modo como esse chifre é organizado, todos esses aspectos são bastante parecidos entre as figuras. As duas imagens de cima da direita, vocês vejam como o corpo é bastante simplificado
e as pernas são bem alongadas e curvas. Tem 3 figuras assim, elas são de Santana do Riacho, mas a gente encontra nos outros sítios também. O corpo é completamente preenchido de tinta e as pernas super alongadas, com os casquinhos, os cascos, os dedos se destacando nas pontas. As duas imagens de baixo da esquerda, nas duas imagens de baixo da esquerda, a gente consegue ver um outro esquema de compor o corpo. A cabeça é completamente cheia de tinta, o focinho é bem pontudo, bem triangular, o corpo tem um traço que o contorna e vários traços paralelos que não vão de uma ponta a outra do corpo, mas que preenchem o corpo. Reparem que tem uma afinidade forte entre elas. Nas duas figuras de baixo da direita, que são amarelas ou em ocre, por isso que elas estão assim pontilhadinhas, é o código de representação dessa reprodução das pinturas de Santana do Riacho. Mas vocês vejam como é que a proporção entre os dois corpos é muito parecida. O volume da cabeça em relação ao volume do corpo, como é que a cabeça vira pescoço, vira corpo, como é que o corpo termina e como o rabo sai dele. As pernas são simples, são finas, as orelhas também. Reparem que tem uma afinidade bastante intensa entre elas. Então, o que seria possível? A gente compara quais figuras estão aparecendo e as características gráficas dessas figuras. Por exemplo, das coisas que eu mostrei para vocês, dá para ver que tem aquelas figuras cujos corpos são linhas, são alongados, que fazem as figuras humanas, e também enviados com chifres, mas de corpos alongados. Do outro lado, a gente tem as figuras em que os animais dominam mais claramente, e que tem ou o corpo completamente preenchido de tinta, ou o corpo, a cabeça preenchida de tinta e o corpo feito de linhas, ou toda a figura sendo composta de linhas, figuras com mais detalhes, grandes, figuras menores, mais simplificadas, ou que o corpo é simplificado e os detalhes, os outros detalhes, as pernas, as orelhas, os chifres são exagerados. Quer dizer, a gente poderia agrupar essas coisas por semelhança e pensar nessas coisas como conjuntos de estilo. O outro elemento que a gente precisaria reunir para poder pensar se esses estilos estão organizados no tempo é ver como eles se relacionam. E a gente pode olhar isso na parede. O que a gente poderia procurar? Suponhamos que tem um estilo de aqueles animais mais detalhados, feitos de linhas e maiores que a gente viu, e os outros menores, com o corpo mais esquemático e com as pernas compridas. Essas figuras, elas aparecem em cima uma da outra na parede? A gente consegue ver uma relação de sobreposição, ou seja, uma figura sendo pintada sobre a outra? O Castro de Lagoa Santa e a Serra do Cipó são muito cheios de casos de sobreposição. Vocês reparem o tanto de sobreposição que tem nessas imagens. Tem tanta tinta que fica até muito difícil de ler, de distinguir as figuras. Trouxe uma figura de diamantina da Lapa do Boi para a gente olhar de perto as sobreposições, ampliando para a gente poder olhar a figura em detalhe. O que a gente consegue ver? Espero que vocês consigam ver com clareza os traços da tinta vermelha escura sobre os traços da tinta vermelha mais laranjada, que faz essa figura oval. Ou seja, a gente consegue observar na própria parede, com um exame cuidadoso da parede, as relações entre as tintas, portanto, as relações entre as figuras feitas com as diferentes tintas. Como os casos de sobreposição são muitos, a gente pode relacionar esses conjuntos por estilo que a gente desenha com as relações de sobreposição e ver se tem um certo tipo de figuras feito de uma certa maneira que está sempre em cima ou sempre embaixo de um outro conjunto de figuras feito com outras características. A gente iria montando esse quebra-cabeça de características de estilo e de relações de sobreposição. Se isso ganha uma recorrência, a gente consegue construir uma sequência. A gente consegue imaginar que, se as figuras mais detalhadas, grandes, de linhas, estão sempre embaixo das pequenas, de corpo simples e pernas longas, a gente pode supor que as
grandes detalhadas foram pintadas antes das figuras pequenas de pernas longas e de corpo simplificado. Ou seja, a gente começa a organizar uma sequência de estilos. Esse é um quadro que sintetiza 3 momentos de pintura de um mesmo painel de Santana do Riacho. Vocês vejam que as pinturas vão se somando às anteriores e a parede vai sendo preenchida de traços, mas que não foram compostos no mesmo momento. Foram compostos pelo menos nesses 3 momentos que estão aí indicados no quadro. Essa é uma reprodução de parte das figuras da Lapa do Balé. Vocês vejam, a gente já viu uma foto de parte dessas figuras. Elas são figuras que sugerem forma humana e elas parecem arranjadas em série, né? Uma das possibilidades de entendimento seria que elas estão compondo uma cena ou algo assim. Nesse mesmo estilo, além de figuras humanas, a gente vê também algumas figuras animais, mas elas são bem menos frequentes. Aí vocês veem uma figura com uma galhada gigantesca, e a gente tinha visto na reprodução da Lapa de Caieiras também uma figura animal assim. Esse estilo, sempre que ele aparece em relação com outras figuras nos sítios, essas figuras alongadas, bem finas, em que as figuras humanas predominam sobre as figuras dos animais, esse estilo tem sido chamado na bibliografia de estilo balé. Sempre que ele aparece em relação, sempre que ele aparece sobreposto, ele está por cima das figuras em que predominam os animais, em que os corpos são cheios ou grandes e compostos de linhas. Essa figura na parte de cima da imagem é uma figura muito curiosa, porque ela, como outras coisas também na região, não se encaixa muito bem junto aos outros estilos, mas ela tem uma forma que sugere muito um machado encabado. Essa forma da lâmina é uma forma que a gente conhece de machados arqueológicos aqui no centro do estado de Minas Gerais. Então, ela pode ser uma pintura de um machado no cabo, mas ela não se conecta de maneira clara para a gente com os outros conjuntos de pinturas definidos, delimitados na região. Vocês vejam que tem outras figuras abaixo e à esquerda que tem uma certa semelhança com ela. Mas tanto essas figuras de baixo que estão no outro sítio, quanto essa figura que pode ser um machado encabado, elas não têm relações de sobreposição com outras figuras. Esse é um quadro que está na tese de Helenice Baeta sobre as pinturas rupestres da região de Lagoa Santa. Nesse quadro, o que é mais antigo está mais embaixo, o que é mais recente está mais em cima. Vocês vejam que ela pega a Lapa da Cerca Grande, a Lapa Vermelha, a Lapa do Balé, a Rei do Mato e o Porco Preto, e por semelhança entre as pinturas que tem nesses 3 lugares e em função de como as figuras dos diferentes estilos estão sobrepostas, ela organiza essas figuras no tempo. O quadro é montado com algumas figuras exemplares, algumas figuras que têm as características dos estilos no tempo. Então, embaixo tem figuras completamente preenchidas de tinta, veados mais simples e figurinhas lineares simples. Depois, as figuras de animais se diversificam um pouco, mas tem uma continuidade grande, os temas são parecidos, e mais tarde tem uma mudança mais significativa, que entram mais figuras de forma humana, figuras que começam a ser arranjadas em conjuntos, em cenas. Aqui a gente tem um segundo quadro, também organizado pela Helenice Baeta, para os sítios da Serra do Cipó. Vocês vejam que nos vários sítios mais antigos são as figuras de animais com traços, feitas com linhas e com traços. Depois surgem as figuras de animais cheias de tinta, junto com outras figuras mais simples, geométricas, linhas, tracinhos. Depois um segundo conjunto de coisas completamente cheios de tinta mais simples. E mais tarde começam a aparecer nesses sítios as figuras humanas lineares ou figuras humanas com mais detalhes. Todo esse bloco das figuras de linhas até as figuras de animais pequenos, cheios de tinta, a bibliografia costuma chamar tudo isso de tradição Planalto. A bibliografia também chama esse estilo das figuras de forma humana, fininhas, compridas, ajeitadas em cenas, de estilo balé.
Nesse terceiro quadro, organizado por Alenice Baeta, ela junta as duas áreas, tentando mostrar a sequência de estilos ao longo do tempo. No mesmo esquema, o que está embaixo é mais antigo e o que está em cima é mais recente. Nos últimos anos a gente começou a perceber que a gente tem muito mais do que uma sequência apenas. O que a gente começou a perceber é que as pinturas mais recentes interagem com as pinturas mais antigas. E isso em si é uma questão muito legal para a gente discutir, é um dos temas que o nosso grupo de pesquisa está explorando agora, mais intensamente. Mas pensando no Castro de Lagoa Santa, essa discussão não está muito desenvolvida, não está desenvolvida ainda para essa área, mas o que a gente consegue perceber? A gente consegue ver que tem figuras que são pintadas em estilos diferentes. As figuras de servídeo e as figuras humanas bem simplificadas, as figuras que parecem peixe para a gente e outros animais, elas vão se organizando numa sucessão de estilos, as pinturas vão mudando, mas o repertório de figuras se mantém mais ou menos o mesmo. O que isso está dizendo para nós? Isso está dizendo que as pessoas que pintaram esses diferentes estilos compartilham as referências, as ideias, as preocupações, as noções que conduziram essas pessoas a fazer essas pinturas. Né? A gente tem sinais de continuidade das ideias que estão relacionadas a essas pinturas. A gente não sabe quais são essas ideias, mas a gente vê que as pinturas continuam. Então parece ter uma continuidade de conexão cultural entre as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vê mudanças de estilo nessas figuras. Ou seja, tem um dinamismo aí. Né? As preferências estéticas das pessoas, alguns outros atributos da vida dela, outras questões relacionadas às pinturas, estão mudando. E as pinturas estão mudando com isso. A gente vê que tem uma diversidade no tempo. As figuras não estão estagnadas, feitas sempre de uma mesma maneira. E para além disso, para a região, a gente consegue ver que tem mudanças mais radicais. Tem temas, certos tipos de figuras com jeitos muito diferentes de elaborar que surgem num certo momento ou se tornam mais frequentes a partir de um certo momento, como esse estilo que parece compor as figuras de forma humana, as figuras alongadas, lineares e que faz às vezes alguns animais também nesse mesmo esquema. Mas tem uma mudança de repertório, tem uma mudança de interesse, né, de temas para serem pintados. As figuras arrumadas em fileiras, uma composição das figuras de forma humana que a gente não via nas pinturas mais antigas. Então o que parece estar acontecendo aí? Mudança efetivamente. Quando a gente olha o conjunto, a gente vê que o conjunto é diverso. O conjunto é diverso dentro de uma continuidade e os conjuntos de pintura também variam significativamente. Ou seja, à medida que esse tempo longo de experiências vai passando, as coisas vão mudando. São povos diferentes, são povos descendentes uns dos outros. Isso não está claro para nós, mas a gente vê que tem diversidade, a gente vê que tem mudança. Essa mudança vai se expressar no estilo e essa mudança vai se expressar também nos temas, nos interesses do que pintar, na definição do que pintar. Como é que a gente costura essa sequência de estilos que a gente viu com as datações que a gente tinha visto no início? Bom, a gravura da Lapa do Santo, a gente não consegue conectá-la bem à sequência. Ela é muito antiga, né? Ela está aí na casa dos 10 mil anos ou um pouco mais que isso, e a gente não consegue conectá-la bem. O que a gente viu no quadro de síntese da tese de Alenice Baeta que eu apresentei para vocês, a gente vê aquele primeiro grande bloco, em que tem mudanças de estilo, mas tem uma continuidade forte, que é chamado na bibliografia de tradição Planalto, e o outro estilo, chamado na bibliografia de estilo balé, é mais recente. Aquelas datas de Santana do Riacho, entre 5 e 2000, se conectam a esse bloco, esse primeiro bloco mais antigo. O que a gente sabe é que pinturas nesses estilos estão acontecendo ao longo dessa faixa entre 5 e 2000. Elas podem ter começado antes e podem ter durado até um pouco depois disso. E para esse estilo mais recente balé, a gente não tem nenhuma data precisa marcada como referência. A data da Lapa Vermelha, que é uma data de 6.300, né,
é uma data para pinturas muito simples, que são traços paralelos, um conjunto de pequenos traços paralelos. São figuras que aparecem ao longo de toda essa sequência de estilos que foi sintetizada naqueles quadros que a gente viu. E, inclusive, é um tema que aparece em outras regiões do Brasil, é um tema muito pouco típico, mas ela sinaliza que as pinturas já estavam acontecendo desde aquela época. Então a gente tem essa faixa entre 5 e 2000, em que esse grande bloco mais antigo de estilos está acontecendo, mas ele pode ser mais antigo do que isso e pode ser mais recente do que isso. E o outro bloco do estilo balé, que provavelmente é posterior a essa faixa de 5 e 2000, ou seja, posterior a 2000, mas isso não está claro para a gente. Aquela figura do machado encabado, ela dá uma sugestão de cronologia indireta interessante, porque aquele é um machado associado a povos do último milênio, aqui no Cerrado. Então, aquela pintura poderia ser, portanto, mais recente, ser desse último milênio. Mas ela está muito desconectada dos outros conjuntos. Então, costurando a cronologia de estilos e as datas, é mais ou menos isso que a gente tem. Como vocês podem ver, tudo ainda bastante impreciso, indefinido, mas que dá para a gente trabalhar ou seguir trabalhando. Retomando então as duas ideias-chave que eu tinha proposto no título, o que a gente tem? A gente tem uma expressão bastante clara de diversidade, né? Tem coisas diferentes sendo pintadas ao longo do tempo, os estilos vão mudando, tem continuidades também, né? A gente consegue ver um quadro muito diferente de um quadro que poderia ser suposto inicialmente. Falar, tem as ocupações antes do processo de invasão colonial, antes da colonização, elas são mais ou menos homogêneas, é tudo um grande bloco de coisas não muito diferentes. Absolutamente não é esse o caso. Não é o caso em Lagoa Santa e não é o caso em nenhuma outra região que a gente conheça arqueologicamente. Do mesmo modo que a gente consegue ver isso em outros vestígios arqueológicos, na pintura a gente também consegue perceber que tem mudanças. Tem ideias que estão mudando, tem jeito de fazer as coisas que estão mudando. Dá para perceber que tem mudanças mais sutis e perceber que tem mudanças intensas também. Quer dizer, tem uma diversidade muito forte nessa história profunda, como eu estava dizendo, né? Nesses vários milênios de história humana. Milênios esses que vão se desdobrando, as inovações vão acontecendo, algumas ideias continuam, vão sendo renovadas, vão se transformando, e é essa longa história que vai resultar no cenário muito rico de diversidade cultural que tinha aqui nesse pedaço do mundo quando a invasão colonial começa. A gente teve uma negação muito forte, mas é muito claro para a gente. Né? A gente teve uma negação muito forte pelo Brasil, pela proposta de Estado brasileiro, pelas elites brasileiras, dessa longa história indígena. Mas ela é muito concreta. Né? Ela é profunda, ela tem muitos desenvolvimentos internos, ela gera muita diversidade, coisas muito diferentes acontecem e as pinturas são um modo da gente olhar para essas raízes que vão longe aí, tentando seguir as mudanças, tentando perceber as continuidades também. Era isso centralmente que eu queria, sobre isso centralmente que eu queria falar com vocês, né? Essa ideia de processos, de mudanças, de inovações, de diferenças que podem ser percebidas, mas mudanças e inovações que vão se conectando no encadeamento de coisas. Né? Daí a ideia de uma profundidade nessa história, das coisas irem se transformando, terem a ver com as coisas que as precederam e terem a ver com as coisas que vão surgindo mais tarde também. Eu acho que não dá para a gente falar de arqueologia, não dá para a gente fazer arqueologia sem a gente pensar no contexto social, cultural, político dentro do qual a gente está. Né? A gente tem um papel nesse contexto, todos os pesquisadores de todas as áreas têm, né? E a gente tem um papel nessa história, né? A gente precisa conversar sobre ele, precisa pensar nele, e a gente está lidando diretamente com o patrimônio
arqueológico, coisas que estão seriamente ameaçadas nesse cenário atual. Não dá para a gente falar de patrimônio arqueológico, não dá para falar de arqueologia sem a gente lidar, sem a gente mencionar, sobretudo num espaço desse, num espaço de acesso amplo, em que a gente está interessado em discutir as coisas, não dá para a gente não tocar na situação que a gente está enfrentando atualmente. As leis, as regras de proteção do patrimônio arqueológico estão sendo seriamente atacadas agora. As exigências de proteção estão diminuindo, né? Vem sendo feito um esforço nesses últimos anos para diminuir os cuidados com o patrimônio arqueológico. Isso é muito claro para a gente, né? Além disso, o órgão de gestão do patrimônio, o órgão do governo federal responsável pelo patrimônio, que é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN tem sido alvo de uma ação de desconstrução. Pessoas sem qualificação estão sendo nomeadas para cargos importantes no IPHAN. O IPHAN está sendo desconstruído pelo governo atual. Isso é muito sério, porque isso coloca riscos muito sérios para o patrimônio. A gente tem um patrimônio incrível, maravilhoso, que ainda é muito pouco conhecido, e a gente está vivendo um momento em que esse patrimônio está sendo muito seriamente ameaçado. E, além disso, todas essas coisas sobre as quais a gente falou se conectam a essa história indígena desse pedaço do mundo, né? E a gente está vivendo uma situação em que as comunidades indígenas estão sob pressões muito sérias, muito diretas e muito sérias. A expansão da pandemia está atingindo as comunidades indígenas de um jeito trágico. A quantidade de gente doente e as mortes, os números estão crescendo assim de uma forma muito severa. E para comunidades pequenas, muitas vezes as comunidades envolvem poucas centenas ou poucos milhares de pessoas, essas mortes causam um impacto terrível. Toda morte causa um impacto terrível. Mas se a gente pensa numa comunidade que tem 600 pessoas, né, perder membros dessa comunidade causa um impacto muito grande para a manutenção das tradições, para a manutenção do modo de vida, para a força de luta das pessoas, né? Várias lideranças indígenas importantes estão falecendo nesse contexto agora. E essas pessoas estão falecendo por motivos vários, né? Parece ter uma estratégia do governo para negar a pandemia, a existência da pandemia, e não assumir responsabilidade sobre ela. E isso vem somado a uma série de atitudes do governo que colocam em risco muito diretamente as comunidades indígenas. O governo está sendo permissivo com os garimpos em terras indígenas, né? O presidente já se manifestou em mais de uma ocasião dizendo que não tem interesse em demarcar terra indígena nem em protegê-las. E antes da pandemia acontecer, havia um enfraquecimento muito grande da assistência de saúde aos indígenas, que já não era nenhuma maravilha, como vocês podem imaginar, ela foi enfraquecida ao longo desse ano. Então o cenário é muito sério. Não dá para a gente falar das coisas que os ancestrais dos indígenas, os nossos ancestrais, fizeram ao longo desses milênios e pensar essa longa história sem a gente pensar na seriedade do momento que a gente está vivendo hoje. E a gente precisa discutir o que a gente quer dessa sociedade nossa, né? E quais direitos a gente vai respeitar, qual história sobre nós mesmos a gente quer contar. Bom, eu vou ficar por aqui, né? E agradeço demais a vocês e espero que a gente tenha esse segundo momento que gere uma prosa, que a gente possa trocar ideias. Eu agradeço muito.